Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema que desperta muita curiosidade, controvérsia e até mesmo temor dentro do cristianismo contemporâneo, o exorcismo. Ao longo da história da Igreja, relatos de confrontos com forças espirituais malignas sempre estiveram presentes. Muitas pessoas afirmam ter presenciado casos de possessão demoníaca, libertações espirituais e manifestações atribuídas à atuação de demônios. Ao mesmo tempo, também existem inúmeros relatos de abusos, manipulações emocionais e práticas realizadas com o objetivo de criar espetáculo religioso, atrair multidões ou promover líderes humanos. Diante disso, surge uma pergunta fundamental: como distinguir a verdadeira realidade espiritual apresentada pela Bíblia das práticas distorcidas que muitas vezes utilizam esse tema de maneira sensacionalista? A resposta precisa ser encontrada nas Escrituras. A Bíblia apresenta claramente a realidade da atuação demoníaca e registra casos em que Jesus Cristo e seus apóstolos confrontaram espíritos malignos que afligiam pessoas. Portanto, não existe fundamento bíblico para afirmar que a possessão demoníaca seria impossível nos dias atuais. É importante desde já deixar claro que há respaldo bíblico para se sustentar a ideia de que há e pode haver possessão demoníaca hoje. Entretanto, a mesma Escritura também nos alerta contra falsificações, enganos e manifestações que não têm como objetivo glorificar a Deus. O próprio Cristo advertiu que muitos poderiam realizar obras aparentemente espirituais, sem verdadeira relação com o reino de Deus. Mateus 7, 22 a 23. Por isso, o grande desafio não é simplesmente perguntar se existem possessões demoníacas ou se o exorcismo pode ocorrer, mas compreender qual é o propósito bíblico desse confronto espiritual e quais são os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Devemos ter em mente a perspectiva do que a Bíblia realmente ensina sobre possessão demoníaca e libertação espiritual, como Jesus e os apóstolos lidavam com os demônios. A diferença entre uma intervenção espiritual fundamentada nas Escrituras e práticas religiosas voltadas ao espetáculo, e como identificar abusos espirituais que utilizam o medo e a manipulação em vez da proclamação do reino de Deus. Bom, o objetivo deste estudo não é negar a realidade do mundo espiritual, nem promover sensacionalismo religioso. Pelo contrário, queremos examinar esse assunto com sobriedade bíblica, discernimento teológico e submissão à autoridade das Escrituras. Cristo enviou seus discípulos para fazer discípulos de todas as nações e anunciar o avanço do reino de Deus. Mateus 28, 18 a 20. Portanto, qualquer abordagem sobre batalha espiritual precisa estar subordinada à missão maior do Evangelho e não transformada em um instrumento de entretenimento ou exaltação humana. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque compreender a diferença entre a verdadeira atuação espiritual e o abuso religioso é essencial para uma fé cristã madura e fundamentada na palavra de Deus. Vamos começar. Bom,
Primeiro ponto da nossa abordagem aqui. O que a Bíblia realmente ensina sobre possessão demoníaca e libertação espiritual? Antes de discutirmos como muitas igrejas tratam o tema do exorcismo na atualidade, precisamos responder uma pergunta fundamental. A possessão demoníaca ainda existe? A resposta, à luz das Escrituras, é sim. Não há absolutamente nenhum texto bíblico que afirme que os demônios deixariam de possuir seres humanos após a era apostólica, ou que a atividade demoníaca cessaria antes da consumação da história. Pelo contrário, a Bíblia apresenta Satanás e seus demônios como inimigos permanentes do reino de Deus, até o dia do juízo final. Apocalipse 20, 7 a 10. Durante o ministério terreno de Cristo, encontramos diversos relatos de pessoas possuídas por espíritos malignos. Marcos 1, 23 a 27, 5, 1 a 20, Lucas 8, 26 a 39, Mateus 17, 14 a 18. Em todos esses casos, a possessão demoníaca é apresentada como uma realidade objetiva, e não como mera linguagem simbólica ou simples transtorno psicológico. Os evangelhos descrevem indivíduos cujo corpo e comportamento estavam sob influência direta de espíritos malignos. Em alguns casos, havia força física extraordinária. Marcos 5, 3 a 4. Em outros, incapacidade de falar. Mateus 9, 32 a 33. Cegueira e mudez simultaneamente. Mateus 12, 28. Convulsões violentas. Marcos 9, 17 a 27. E outras manifestações associadas à ação demoníaca. Além dos evangelhos, o livro de Atos demonstra que a atuação demoníaca continuou após a ascensão de Cristo. O apóstolo Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem em Filipos. Atos 16, 16 a 18. Evidenciando que a batalha espiritual prosseguia durante a expansão da igreja. Ao mesmo tempo, é importante observar que o foco das Escrituras nunca está nos demônios. Os evangelhos não foram escritos para despertar curiosidade sobre o reino das trevas, mas para revelar a supremacia de Cristo sobre todo o poder maligno. Sempre que um demônio se manifesta diante de Jesus, o resultado é o mesmo: submissão absoluta à autoridade do Filho de Deus. Marcos 1, 24 a 27. Lucas 4, 33 a 36. Isso nos ensina um princípio extremamente importante. O centro da batalha espiritual não é o poder dos demônios, mas a autoridade soberana de Cristo. Outro aspecto igualmente importante é que a Bíblia nunca transforma o exorcismo em espetáculo religioso. Nos evangelhos e em Atos, a expulsão de demônios ocorre como consequência da manifestação do reino de Deus. Jesus declara que se expulsa demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou ao povo. Mateus 12, 28. Ou seja, a libertação espiritual não era um fim em si mesma, mas uma evidência da autoridade messiânica de Cristo. Da mesma forma, os apóstolos jamais construíram um ministério centrado em exorcismos. O foco constante da igreja primitiva era a proclamação do evangelho, o arrependimento, a fé em Cristo, o discipulado e a edificação da igreja. Atos 2, 42 a 47. 5:42. Portanto, afirmar que ainda pode haver possessão demoníaca hoje
não significa aceitar indiscriminadamente tudo aquilo que é apresentado como libertação espiritual. A própria Bíblia nos adverte sobre falsos sinais, falsos profetas e espíritos enganadores. Mateus 24, 24. 1 Timóteo 4:1. 1 João 4:1. Isso significa que, embora a possessão demoníaca seja uma realidade bíblica, nem toda manifestação atribuída aos demônios realmente o é. E nem toda prática chamada de exorcismo corresponde ao padrão estabelecido por Cristo e pelos apóstolos. Esse equilíbrio é indispensável. O erro não está apenas em negar a existência da possessão demoníaca, mas também em transformar um tema sério da teologia bíblica em um instrumento de entretenimento religioso, manipulação emocional ou promoção de líderes humanos. A Bíblia nos chama a reconhecer a realidade da batalha espiritual, mas sempre mantendo nossos olhos fixos em Cristo, que reina soberanamente sobre todo o reino das trevas, e cuja missão principal confiada à Igreja continua sendo a proclamação do Evangelho e a expansão do reino de Deus. Segundo ponto da nossa abordagem, a diferença entre a prática bíblica do exorcismo e o abuso espiritual contemporâneo. Um dos maiores problemas da igreja contemporânea é que muitos cristãos passaram a conhecer o exorcismo mais pela televisão, pelas redes sociais e por determinados movimentos religiosos do que pela própria Escritura. Como consequência, criou-se uma cultura em que a batalha espiritual, em vez de servir à proclamação do reino de Deus, tornou-se um espetáculo religioso. Quando examinamos os evangelhos, percebemos uma diferença marcante entre a prática de Jesus e aquilo que frequentemente vemos hoje. Jesus jamais utilizou a expulsão de demônios para construir fama pessoal, atrair multidões por entretenimento ou transformar manifestações espirituais em eventos públicos, visando sensacionalismo. Seu ministério tinha como centro a proclamação do Evangelho do Reino, o chamado ao arrependimento e a glorificação do Pai. Mateus 4:17, Marcos 1:14 a 15. Da mesma forma, os apóstolos nunca organizaram reuniões cuja finalidade principal fosse produzir manifestações extraordinárias. O livro de Atos demonstra que a prioridade da igreja primitiva era a pregação da palavra, o ensino apostólico, a oração, a comunhão dos santos e a formação de discípulos. Atos 2:42 a 47. As libertações espirituais aconteciam quando necessário, mas nunca ocupavam o centro da vida da igreja. Em muitos contextos atuais, porém, observa-se exatamente o contrário. Há comunidades nas quais praticamente todo culto gira em torno de supostas manifestações demoníacas. Pessoas são constantemente expostas diante da congregação. Sessões de exorcismo são transmitidas publicamente. Líderes realizam longos diálogos com supostos demônios. E manifestações demoníacas e manifestações emocionais são incentivadas para impressionar os presentes. Esse modelo não encontra respaldo no padrão estabelecido pela palavra de Deus. Nos evangelhos, Jesus não interrogava demônios para obter informações sobre a vida
das pessoas, nem fazia entrevistas com eles diante da multidão. Pelo contrário, frequentemente ordenava que se calassem e saíssem imediatamente. Marcos 1, 23 a 25. Lucas 4, 35. O foco nunca era o demônio. O foco era a autoridade de Cristo. Outro aspecto preocupante é que, em alguns ambientes e movimentos religiosos, toda dificuldade humana passa a ser atribuída automaticamente à possessão demoníaca. Problemas familiares, enfermidades, vícios, conflitos emocionais e até pecados pessoais são frequentemente explicados exclusivamente pela ação de demônios. Essa abordagem simplifica excessivamente aquilo que a própria Bíblia trata com muito mais equilíbrio. As Escrituras reconhecem a realidade da atuação demoníaca, mas também ensinam sobre a responsabilidade moral do homem, a realidade da carne pecaminosa, as consequências do pecado, a disciplina de Deus e as limitações próprias da condição humana. Nem todo sofrimento decorre de possessão demoníaca, e nem todo pecado é resultado de uma influência direta de espíritos malignos através do seu controle sobre alguém. Outro problema sério é o uso do medo como instrumento de controle espiritual. Há pessoas que passam a viver em constante temor, acreditando que qualquer dificuldade cotidiana seja sinal de possessão ou maldição. Em alguns casos, líderes religiosos alimentam esse medo para manter dependência psicológica e espiritual de seus seguidores. Essa prática contrasta com o ensino bíblico. O Novo Testamento chama os cristãos a viverem em vigilância, mas também em confiança. A vitória de Cristo sobre Satanás é uma realidade objetiva. E o povo de Deus não deve viver dominado pelo pânico, mas pela certeza de que Cristo reina sobre todas as coisas. Além disso, o abuso espiritual frequentemente transforma o exorcismo em um meio de autopromoção ministerial. Em vez de apontar para Cristo, determinados líderes procuram construir sua autoridade sobre relatos de manifestações extraordinárias, como se a frequência de exorcismos fosse a principal evidência de fidelidade espiritual. Nos evangelhos, ocorre exatamente o inverso. Toda autoridade pertence a Cristo, e qualquer libertação autêntica glorifica exclusivamente a Deus. Portanto, a diferença entre a prática bíblica e o abuso espiritual é profunda. Na prática bíblica, o centro é Cristo. No abuso espiritual, o centro frequentemente é o espetáculo. Na prática bíblica, a prioridade é o evangelho. No abuso espiritual, muitas vezes a prioridade é a manifestação. Na prática bíblica, a autoridade pertence ao Senhor. No abuso espiritual, ela é frequentemente apropriada por homens. É por isso que a igreja precisa recuperar o padrão das Escrituras. Reconhecer a realidade da possessão demoníaca não significa transformar a batalha espiritual em um espetáculo religioso visando sensacionalismo ou medo. O verdadeiro avanço do reino de Deus acontece pela pregação fiel da palavra, pelo discipulado, pela santificação da igreja e pela submissão de todas as coisas ao senhorio de Cristo. Terceiro ponto da nossa abordagem, da nossa discussão aqui. O verdadeiro propósito da libertação espiritual, a expansão do reino de Deus. Depois de distinguirmos a prática bíblica dos abusos espirituais contemporâneos,
precisamos responder a uma pergunta igualmente importante: qual era o verdadeiro propósito dos exorcismos realizados por Jesus e pelos apóstolos? A resposta da palavra de Deus é clara. A expulsão de demônios nunca foi um fim em si mesma. Ela fazia parte da manifestação do reino de Deus e servia para demonstrar a autoridade do Messias sobre Satanás e todo o reino das trevas. Em Mateus 12, 28, Jesus declara: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Essa afirmação estabelece o princípio fundamental para compreendermos todo o tema. O objetivo principal não era chamar atenção para os demônios, mas revelar que o reino de Deus havia irrompido na história por meio da pessoa e da obra de Cristo. Isso explica porque os evangelhos dedicam muito mais espaço à pregação, ao ensino e ao discipulado do que aos relatos de exorcismos. Jesus percorreu cidades e aldeias anunciando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. Ensinando as escrituras, chamando pecadores ao arrependimento e formando discípulos. As libertações espirituais eram sinais que acompanhavam essa missão, jamais o centro dela. O mesmo padrão aparece no livro de Atos. Os apóstolos pregavam Cristo crucificado e ressurreto. Chamavam os homens ao arrependimento. Estabeleciam igrejas e ensinavam a palavra de Deus. Quando ocorriam libertações, elas estavam inseridas nesse contexto maior da expansão do reino. Nunca como um espetáculo destinado a entreter multidões. Essa perspectiva é extremamente importante para a igreja hoje. Quando o exorcismo se torna o centro da vida da igreja, ocorre uma inversão das prioridades estabelecidas por Cristo. Em vez de a atenção estar voltada para o evangelho, ela passa a concentrar-se nas manifestações demoníacas. Em vez de formar discípulos, corre-se o risco de formar espectadores. Em vez de conduzir as pessoas ao conhecimento das Escrituras, cria-se uma dependência constante de experiências extraordinárias. Entretanto, o Novo Testamento ensina que a principal arma concedida à igreja é a palavra de Deus. É pela proclamação fiel das Escrituras que Deus converte pecadores, fortalece os santos, destrói fortalezas ideológicas e expande o seu reino. Romanos 10, 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Efésios 6, 17. Isso não significa negar a realidade da batalha espiritual. Pelo contrário, significa colocá-la em seu devido lugar. A luta contra o reino das trevas faz parte da missão da igreja. Mas essa luta acontece, antes de tudo, por meio da proclamação da verdade, da santificação do povo de Deus, da oração e da obediência ao Senhor. Toda libertação espiritual autêntica deve produzir um resultado visível, uma vida transformada, marcada pelo arrependimento, pela fé, pela obediência e pelo crescimento no conhecimento de Cristo. Se uma suposta libertação gera apenas emoção momentânea, dependência de manifestações ou exaltação de líderes humanos, ela está distante do propósito revelado nas Escrituras. Além disso, a própria missão confiada por Cristo à igreja confirma essa prioridade. Em Mateus 28, 18 a 20, o Senhor ordena que seus discípulos façam discípulos
de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que ele ordenou. Essa é a grande comissão da igreja. O foco é a expansão do reino mediante a proclamação do evangelho e o ensino da palavra. Portanto, o verdadeiro propósito da libertação espiritual nunca foi impressionar multidões, nem produzir experiências extraordinárias. Seu propósito sempre foi apontar para a supremacia de Cristo, testemunhar a derrota do reino das trevas e confirmar a chegada do reino de Deus. Quando a igreja mantém essa prioridade, ela evita dois erros igualmente perigosos: negar a realidade da atuação demoníaca e transformar essa realidade em um espetáculo religioso. O caminho bíblico é outro: anunciar Cristo, viver em santidade, exercer discernimento espiritual e confiar que o Senhor continua edificando o seu reino e submetendo todas as coisas ao seu domínio. Quarto ponto: como a igreja deve lidar biblicamente com casos de possessão demoníaca nos dias atuais? Bom, se reconhecemos que a possessão demoníaca continua sendo uma possibilidade real e que os abusos espirituais são igualmente uma realidade, surge uma última pergunta: como a igreja deve agir quando se depara com um caso genuíno de possessão demoníaca? Em primeiro lugar, a igreja deve agir com discernimento espiritual. Nem todo comportamento incomum é evidência de possessão demoníaca. A Bíblia ensina que existem enfermidades, sofrimentos físicos, aflições emocionais e consequências do próprio pecado humano que não devem ser automaticamente atribuídos à ação direta de demônios. Por isso, é necessário prudência, maturidade e submissão às Escrituras para avaliar cada situação. Por outro lado, quando há evidências consistentes de uma atuação demoníaca, a igreja não deve reagir com medo, desespero ou curiosidade. O Novo Testamento demonstra que Jesus e os apóstolos enfrentavam essas situações com absoluta serenidade, pois tinham plena convicção da autoridade de Cristo sobre todo o reino das trevas. Outro princípio importante é que a libertação espiritual jamais deve ser transformada em um espetáculo público. Nos dias atuais, infelizmente, não é raro encontrar cultos em que pessoas supostamente possuídas são expostas diante de câmeras, transmitidas ao vivo pelas redes sociais ou utilizadas como instrumento para promover determinada igreja ou líder religioso. Esse tipo de prática não reflete o espírito do Novo Testamento. O objetivo da igreja nunca deve ser explorar o sofrimento de alguém para produzir impacto emocional ou publicidade. Toda ação pastoral deve ser marcada pelo amor ao próximo, pela dignidade da pessoa e pelo compromisso de glorificar exclusivamente a Cristo. Além disso, a igreja deve compreender que a libertação não termina com a saída de um espírito maligno. O próprio Senhor Jesus advertiu que uma pessoa pode voltar a uma condição ainda pior se sua vida permanecer espiritualmente vazia. Mateus 12, 43 a 45. Isso mostra que a verdadeira libertação não consiste apenas na expulsão de um demônio, mas na submissão da vida ao senhorio de Cristo. Por essa razão, toda libertação autêntica deve ser seguida de discipulado, ensino das Escrituras, integração à comunhão da igreja local e crescimento na santificação. O propósito
não é apenas remover uma influência maligna, mas conduzir a pessoa a uma vida de fé, obediência e perseverança. Também é importante lembrar que a autoridade para enfrentar o reino das trevas não está em fórmulas, objetos rituais específicos ou palavras consideradas místicas. A autoridade pertence exclusivamente a Cristo. É ele quem venceu Satanás por sua morte e ressurreição. E é em seu nome que a igreja vive e exerce sua missão. Por isso, o cristão não deve depositar confiança em campanhas especiais, objetos ungidos ou técnicas de exorcismo. Sua confiança deve estar na suficiência da palavra de Deus, na obra consumada de Cristo e na ação do Espírito Santo. Em resumo, uma igreja fiel às Escrituras deve agir com discernimento, sobriedade e fidelidade ao Evangelho. Ela reconhece a realidade da possessão demoníaca, quando essa de fato ocorre, mas rejeita tanto o ceticismo de determinadas igrejas tradicionais e reformadas cessacionistas que negam a atuação do mundo espiritual através de possessões e opressões demoníacas, quanto o sensacionalismo de igrejas pentecostais e neopentecostais que transforma a batalha espiritual em entretenimento religioso. Quando a igreja permanece firme na palavra, proclamando o evangelho, formando discípulos e vivendo sob a autoridade de Cristo, ela cumpre sua verdadeira missão: expandir o reino de Deus, testemunhando que o Senhor Jesus reina soberanamente sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás e todo o seu reino. Conclusão: a autoridade pertence a Cristo. Ao longo deste vídeo, vimos que a Bíblia não nos permite negar a realidade da possessão demoníaca, nem da batalha espiritual. Satanás e seus demônios continuam atuando no mundo, procurando enganar, destruir e afastar os homens de Deus e da verdade revelada por ele. Portanto, não há fundamento bíblico para afirmar que a atuação demoníaca cessou ou que casos de possessão sejam impossíveis nos dias atuais. Ao mesmo tempo, também vimos que a palavra de Deus condena toda forma de abuso espiritual. O exorcismo jamais foi transformado por Jesus ou pelos apóstolos em espetáculo, instrumento de autopromoção ou meio de manipulação das pessoas. O centro da missão da igreja nunca foram os demônios, mas Cristo e o seu reino. Essa é a grande diferença entre o padrão bíblico e muitas práticas contemporâneas. Enquanto as Escrituras colocam a pregação do Evangelho, o discipulado e a glória de Deus no centro da missão da igreja, muitos movimentos modernos deslocam o foco para manifestações extraordinárias, experiências emocionais e demonstrações públicas de poder. Para a exaltação de um líder espiritual, ao invés da exaltação de Cristo, do seu reino e de Deus. Bom, o verdadeiro ministério cristão não é medido pela quantidade de exorcismos realizados, mas pela fidelidade à palavra de Deus, pela proclamação do Evangelho e pela formação de discípulos que vivem em santidade e obediência ao Senhor. Por isso, o cristão deve manter duas convicções ao mesmo tempo. Não ignorar
a realidade da atuação demoníaca e não permitir que ela ocupe o lugar que pertence exclusivamente a Cristo. O reino de Deus avança, acima de tudo, pela pregação fiel das Escrituras, pela ação do Espírito Santo e pela transformação de vidas por meio do Evangelho. Nossa confiança não está em métodos, rituais ou líderes humanos. Nossa confiança está naquele que declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. É Cristo quem reina. É Cristo quem venceu Satanás na cruz. É Cristo quem edifica sua igreja. E é Cristo quem garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Que essa verdade nos conduza a uma fé equilibrada, firme e profundamente fundamentada nas Escrituras, para que enfrentemos toda a realidade espiritual com discernimento, coragem e absoluta confiança na soberania do nosso Senhor. Se este vídeo contribuiu para o seu entendimento sobre esse tema, compartilhe este conteúdo e continue acompanhando os estudos aqui no canal Reforma e Teologia. Até o próximo vídeo.